meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade às aulas de Redação Oficial 1. A aula de hoje versará sobre enumerações. Vamos começar? O trecho que anuncia uma enumeração geralmente vem sucedido por dois pontos. Situação em que a relação de itens que se segue deve ser introduzida por letras minúsculas, conforme o exemplo, ou por um outro tipo de marcador, conforme o exemplo ao lado, ser grafada com inicial minúscula e concluída com ponto e vírgula, até o penúltimo item, pois que o último deverá vir seguido de ponto final. Caso o trecho anunciativo da enumeração termine com um ponto final, os itens que o sucedem devem vir grafados com inicial maiúscula, assim como ser finalizados todos eles com ponto final. Vamos para a grafia de numerais. Os numerais são geralmente grafados com algarismos arábicos. Todavia, em algumas situações especiais, é regra grafá-los no texto e por extenso. Confira a seguir algumas dessas situações. De 0 a 9, o exemplo ao lado, dezenas redondas, conforme o exemplo ao lado, centenas redondas, 300 mil, 900 trilhões, 600 pessoas e assim sucessivamente. Em todos os casos, porém, só se usam palavras quando não há nas ordens ou nas classes inferiores, conforme o exemplo ao lado, e não em casos de 14.200, 247.320 e não 247.320. Acima do milhar, no entanto, dois recursos são possíveis. A aproximação de número fracionário, como em 23,7 milhões. Desdobramento dos dois primeiros termos, como em 47 milhões e 642 mil. As classes são sempre separadas por pontos, exceto no caso de ano, de código postal e de especificação de caixa postal. As frações são sempre indicadas por algarismos, exceto no caso dos dois elementos dela se situarem entre 1 e 10, conforme o exemplo ao lado. Já as porcentagens, essas são indicadas por algarismos, os quais são, por sua vez, sucedidos do símbolo próprio e sem espaço, conforme o exemplo ao lado. Os ordinais, eles são grafados por extenso, de primeiro a décimo. Os demais devem ser representados de forma numérica. Terceiro, quinto, mais, 13º, 47º, conforme o exemplo a seguir. As quantias são grafadas por extenso, de 1 a 10. E os algarismos daí em diante também seguindo essa ordem. Porém, quando ocorrem frações, registra-se a quantia exclusivamente de forma numérica. Os algarismos romanos são usados nos seguintes casos: designação de séculos, na designação de reis, imperadores, de papas, na designação de grandes divisões das forças armadas, no nome de eventos repetidos periodicamente, na especificação de dinastias. Em se tratando de horas, recomenda-se o uso de algarismo arábico, seguido de abreviatura e sem espaço, conforme o exemplo ao lado. As datas devem ser grafadas por extenso, sem o numeral 0 à esquerda, como se sucede ao lado. Na ementa, no preâmbulo, na primeira remissão e na cláusula de revogação, a data do ato normativo deve ser grafada por extenso, conforme o exemplo abaixo. A identificação do ano não deve conter ponto entre a classe do milhar e a da centena.
Exemplo do certo, exemplo do errado. Vamos à continuação do nosso raciocínio. Convém que as décadas sejam grafadas em algarismos arábicos e com a especificação do século, para que não haja ambiguidades. Década de 1920, década de 1870. A aula de hoje fica por aqui, mas teremos muito mais.